15 de setembro de 1975, Rio Branco, Acre. O aroma forte do café misturado ao cheiro úmido da terra batida pairava no ar da pensão Beira Rio quando Antônio Vilhena Prado dobrou cuidadosamente o último mapa topográfico. Aos 39 anos, o explorador paulista havia dedicado mais de uma década de sua vida a documentar cantos esquecidos do Brasil. Mas esta expedição ao interior do Acre seria diferente de todas as outras. A região amazônica de 1975 fervilhava com os planos do governo militar para a colonização da floresta. Projetos de integração nacional prometiam estradas, cidades e oportunidades onde antes existiam apenas árvores centenárias e comunidades isoladas. Para Antônio, formado em geografia pela USP, aquele era o momento ideal para registrar o que logo desapareceria sob o avanço da modernização. Sua equipe era pequena, mas experiente. 2 guias locais, o jovem antropólogo Ricardo Santos e o fotógrafo veterano José Mendonça. Todos se conheciam de expedições anteriores e compartilhavam a mesma paixão por descobrir o desconhecido. Na manhã daquele dia, enquanto organizavam os equipamentos no pátio da pensão, Antônio conversava animadamente sobre os relatos de tribos não contatadas na região do Rio Purus. Desta vez vamos conseguir documentar algo realmente importante, dizia ele a Ricardo, enquanto verificava as lentes da câmera fotográfica. Os mapas oficiais mostram um vazio imenso nessa área. Imagina quantas comunidades podem estar vivendo lá, completamente isoladas do mundo exterior. A esposa de Antônio, Helena, havia permanecido em São Paulo com os 2 filhos pequenos. Na última carta que enviou, 2 semanas antes, ele descrevia a expectativa pela viagem e prometia retornar com material suficiente para escrever um livro sobre as transformações da Amazônia. Esta pode ser nossa última chance de ver a floresta como ela realmente é, escrevera. No final da tarde, a expedição partiu de Rio Branco em uma caminhonete emprestada pelo INCRA, seguindo pela BR-364 em direção ao município de Sena Madureira. O plano era simples: estabelecer um acampamento base próximo ao rio e, a partir dali, fazer incursões de alguns dias pela mata, sempre retornando para reabastecer e enviar relatórios. Durante os primeiros dias, tudo correu conforme o esperado. Os guias locais, conhecedores de cada trilha e igarapé, conduziram o grupo através de paisagens que pareciam intocadas pelo tempo. Antônio tomava notas detalhadas sobre a topografia, a vegetação e os sinais de presença humana que encontravam. Pegadas antigas, restos de fogueiras, árvores marcadas com cortes específicos. Em uma tarde especialmente quente, enquanto descansavam à sombra de uma castanheira gigante, José Mendonça capturou com sua câmera a imagem que se tornaria icônica. Antônio de pé, sobre um tronco caído, apontando para algo na distância, com a floresta densa formando um pano de fundo verde escuro atrás dele. Ninguém poderia imaginar que aquela seria uma das últimas fotografias do explorador. 25 de setembro de 1975. A primeira semana transcorreu sem problemas, mas foi na segunda que os sinais de tensão começaram a aparecer. Ricardo Santos notou que os guias locais pareciam mais nervosos, falando entre si em sussurros e sempre olhando por cima dos ombros. Quando questionados, eles mencionavam vagamente sobre movimento estranho na mata e gente armada circulando pela região. O contexto histórico explicava a preocupação. O Acre de 1975 vivia um período de intensos conflitos fundiários. A chegada de colonos do Sul e Sudeste, incentivada pelos programas governamentais, gerava atritos constantes com poceiros antigos, seringueiros e comunidades tradicionais. Muitas disputas eram resolvidas na base da força, longe dos olhos das autoridades. Em sua penúltima carta para Helena, datada de 28 de setembro, Antônio mencionava essas tensões pela primeira vez. O clima aqui tem mudado. Os locais falam de conflitos por terra e há rumores sobre grupos armados na região. Mas não se preocupe, estamos tomando todos os cuidados. Em poucos dias, estaremos de volta ao acampamento base e logo depois seguiremos para casa. Foi na manhã de 2 de outubro que tudo mudou. O grupo havia acampado próximo a um pequeno afluente do rio Purus,
em uma clareira natural que oferecia boa visibilidade e acesso à água. Antônio acordou antes dos outros, como era seu costume, e disse a Ricardo que faria uma caminhada rápida para verificar uma trilha que havia avistado na véspera. Não vou longe, foram suas últimas palavras registradas. Se não voltarem 2 horas, sigam sem mim. 2 horas se transformaram em 4, depois em 8. Quando o sol se pôs naquele dia, Antônio Vilhena Prado havia simplesmente desaparecido. Os companheiros iniciaram as buscas imediatamente. Ricardo e José percorreram todas as trilhas conhecidas, gritando o nome de Antônio até ficarem roucos. Os guias locais, conhecedores da mata como ninguém, rastrearam pegadas que levavam a lugar nenhum e encontraram apenas galhos quebrados que sugeriam uma passagem recente, mas não conclusiva. No terceiro dia, sem notícias, a decisão foi tomada. Era preciso voltar à civilização e pedir ajuda oficial. A viagem de retorno à Sena Madureira durou quase 2 dias, com o grupo carregando todos os equipamentos de Antônio na esperança de que ele ainda pudesse aparecer. A reação das autoridades locais foi frustrante. O delegado de polícia de Sena Madureira, sobrecarregado com conflitos fundiários diários, tratou o caso como mais um turista perdido na mata. Uma equipe de busca foi organizada, mas durou apenas 4 dias. Segundo o relatório oficial, as condições climáticas adversas e a extensão da área tornavam improvável o sucesso de uma operação prolongada. Em São Paulo, Helena Prado recebia telegramas lacônicos e contraditórios. Primeiro, que o marido estava desaparecido. Depois, que as buscas haviam sido suspensas temporariamente. Suas tentativas de obter informações detalhadas esbarravam na burocracia militar da época e na distância geográfica que tornava qualquer comunicação demorada e imprecisa. Os meses que se seguiram foram de angústia e incerteza. Helena escrevia cartas semanais para autoridades federais, estaduais e locais, sempre recebendo respostas padronizadas que prometiam atenção ao caso, sem nunca apresentar resultados concretos. Ricardo Santos e José Mendonça retornaram ao Acre por conta própria 2 vezes, financiando suas próprias expedições de busca, mas a imensidão da floresta e a falta de pistas tornavam seus esforços infrutíferos. Com o passar do tempo, o desaparecimento de Antônio Vilhena Prado se tornou mais uma estatística perdida nos arquivos burocráticos. A família continuou pressionando, mas o país vivia outros problemas, outras prioridades. Na Amazônia dos anos 70, pessoas desapareciam com frequência perturbadora, e nem sempre havia recursos ou vontade política para investigar cada caso a fundo. Março de 2003, Sena Madureira, Acre. 28 anos depois do desaparecimento de Antônio, a região onde ele havia sumido estava irreconhecível. O que antes era floresta densa havia se transformado em uma colcha de retalhos, áreas desmatadas, pastos, pequenas plantações e clareiras abertas por madeireiras. O progresso havia finalmente chegado àquela parte da Amazônia, trazendo consigo estradas de terra, energia elétrica e uma economia baseada na exploração dos recursos naturais. A madeireira Florestas do Acre Lita havia obtido licença para explorar uma área de 500 hectares na região do antigo acampamento base da expedição de 1975. Era um trabalho de rotina: derrubar as árvores de maior valor comercial, transportá-las para a serraria e preparar o terreno para uso posterior. A equipe, liderada pelo experiente Raimundo Silva, conhecia bem aquele tipo de operação. Foi durante a 3ª semana de trabalho que aconteceu a descoberta que mudaria tudo. Um dos operadores de motosserra, Sebastião Ferreira, havia parado suas atividades para almoçar à sombra de uma árvore quando notou algo estranho entre as raízes de uma castanheira centenária que acabara de ser derrubada. «Chefe, vem cá ver uma coisa», gritou Sebastião para Raimundo, que estava alguns metros adiante supervisionando outros trabalhos. O que eles encontraram fez com que o trabalho fosse imediatamente suspenso. Parcialmente enterrados e cobertos por décadas de folhagem em decomposição, estavam os restos inconfundíveis de um acampamento humano: panelas de alumínio corroídas, pedaços de lona plástica desintegrada, uma bússola enferrujada e, mais impressionante, os fragmentos de uma câmera fotográfica antiga.
Mas foi o que Raimundo encontrou alguns metros adiante que transformou a descoberta em algo extraordinário. Protegido da umidade por estar dentro de uma sacola plástica espessa, quase intacto apesar dos anos, estava um caderno de anotações de capa dura. As primeiras páginas estavam manchadas e ilegíveis, mas as do meio preservavam uma caligrafia clara e organizada. Diário de Campo, Expedição Acre, 1975, Antônio Vilhena Prado. Lia-se na primeira página legível. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente. Raimundo, homem experiente e prudente, decidiu interromper as atividades da madeireira e comunicar o achado às autoridades locais. Em poucos dias, o local estava repleto de policiais, jornalistas e curiosos vindos de toda a região. O delegado Marcos Oliveira, responsável pelo caso, organizou uma operação para examinar minuciosamente toda a área. O que encontraram foi uma cápsula do tempo, os vestígios de um acampamento improvisado, claramente montado por alguém que tentava sobreviver na mata por um período prolongado. As anotações do diário revelavam uma narrativa perturbadora. As últimas entradas datáveis eram de início de outubro de 1975, poucos dias após o desaparecimento. Antônio descrevia sua situação. Havia se perdido ao seguir uma trilha que parecia promissora, mas que o levou cada vez mais fundo na mata. Tentativas de retornar pelo mesmo caminho resultaram apenas em maior desorientação. Terceiro dia perdido, dizia uma das anotações. Consegui fazer fogo e encontrei água limpa. Preciso racionar a comida que trouxei. Os outros devem estar me procurando. Vou ficar aqui e fazer sinais de fumaça durante o dia. Mas as entradas posteriores revelavam uma realidade mais complexa. Antônio mencionava repetidamente a presença de homens armados na região e a sensação de estar sendo observado. Em uma das passagens mais intrigantes, ele escrevia: ouvi vozes durante a madrugada. Não conseguia entender o que falavam, mas pareciam discutir algo importante. Me mantive escondido. Algo não está certo nesta mata. A descoberta reacendeu o interesse pelo caso que havia sido arquivado há décadas. Helena Prado, agora com 71 anos e viúva há quase 3 décadas, foi contactada pela polícia. Mesmo com a idade avançada, ela fez questão de viajar ao Acre para reconhecer pessoalmente os objetos encontrados. É dele, confirmou ela, ao segurar a bússola enferrujada. Eu mesma dei essa bússola para ele no nosso último aniversário de casamento. Ele nunca viajava sem ela. Maio de 2003. A análise forense dos objetos encontrados trouxe mais perguntas do que respostas, mas também revelou detalhes cruciais sobre os últimos dias de Antônio Vilhena Prado. O exame do diário, conduzido por especialistas da Polícia Federal, conseguiu decifrar várias passagens que inicialmente pareciam ilegíveis, construindo um quadro mais completo dos eventos de 1975. Uma das descobertas mais significativas veio da análise dos filmes fotográficos. Embora a câmera estivesse severamente danificada pela umidade e pelo tempo, alguns negativos foram parcialmente recuperados. As imagens, processadas com técnicas modernas, mostravam as últimas fotografias tiradas por José Mendonça antes do desaparecimento, o acampamento, a floresta densa e, na última imagem recuperável, vultos humanos à distância entre as árvores. A investigação ganhou novo impulso quando o caso chegou ao conhecimento do jornalista aposentado Fernando Castelo Branco, que havia coberto conflitos fundiários na região durante os anos 70. Castelo Branco possuía um arquivo pessoal extenso sobre a época e decidiu revisitar suas anotações antigas após saber da descoberta. Foi em suas pesquisas que ele encontrou uma pista fundamental, um relatório militar datado de novembro de 1975, 2 meses após o desaparecimento, que mencionava uma operação de segurança na região do rio Purus para neutralizar atividades subversivas relacionadas a conflitos fundiários. O documento, desclassificado apenas nos anos 90, sugeria a presença de militares na área exata onde Antônio havia desaparecido. Intrigado, Castelo Branco decidiu procurar pessoas que haviam vivido na região durante aquele período. Foi assim que chegou até Manuel Rodrigues, um ex-seringueiro de 78 anos que morava em um sítio próximo à Sena Madureira.
Manuel havia trabalhado na área durante décadas e conhecia cada trilha, cada igarapé. O encontro aconteceu em uma tarde de maio, na varanda simples da casa de Manuel. Inicialmente relutante em falar sobre o passado, o idoso mudou de atitude quando Castelo Branco mostrou as fotografias dos objetos encontrados e trechos do diário de Antônio. Eu me lembro desse homem, disse Manuel, após longo silêncio. Ele passou pelo meu barraco em setembro de 75. Estava com outros dois, um jovem e um mais velho com câmera fotográfica. Pararam para pedir água e informações sobre as trilhas. Mas foi o que Manuel contou em seguida que mudou completamente a compreensão do caso. Segundo o ex-seringueiro, poucos dias após o encontro com Antônio, a região foi invadida por homens armados que se identificaram como pessoal do governo e eles interrogaram todos os moradores locais sobre a presença de estranhos na área e fizeram ameaças claras sobre as consequências de interferir em assuntos de segurança nacional. Eles disseram que tinha comunista infiltrado na mata, gente tentando fazer contato com o índio para criar problema para o governo, relembrou Manuel. Todo mundo ficou com medo. Ninguém mais quis falar sobre o que viu ou deixou de ver por aqueles dias. A revelação de Manuel encontrou eco em outros testemunhos que Castelo Branco conseguiu coletar nos meses seguintes. Antigos moradores da região, agora em idade avançada, confirmavam a presença de militares na área durante outubro de 1975 e a atmosfera de intimidação que se instalou depois. Dona Francisca Almeida, que na época tinha 35 anos e morava com a família próxima ao rio Purus, recordava-se de ter ouvido tiros na mata durante várias noites consecutivas. A gente ficava quieto dentro de casa. Meu marido dizia que não era coisa nossa, que era melhor não ver nem ouvir nada. O padrão que emergia das investigações sugeria uma tragédia muito mais complexa do que um simples caso de pessoa perdida na mata. Antônio Vilhena Prado, explorador experiente e acadêmico respeitado, havia inadvertidamente entrado em uma área que estava sendo monitorada por forças militares durante um período de alta tensão política. As anotações finais de seu diário, decodificadas pelos peritos, revelavam crescente paranoia e medo. Nas últimas entradas legíveis, ele descrevia a certeza de estar sendo seguido e a decisão de se manter escondido até que a situação se normalizasse. Não posso arriscar voltar pelo caminho que vim, escrevia. Vou esperar aqui até que seja seguro. A investigação oficial, conduzida pela Polícia Federal, concluiu que Antônio provavelmente morreu de causas naturais após semanas tentando sobreviver sozinho na floresta, debilitado pela falta de alimentos adequados e pela tensão psicológica da situação. Seus restos mortais nunca foram encontrados, presumivelmente decompostos pela ação do tempo e dos elementos naturais da Amazônia. Para Helena Prado, que acompanhou toda a investigação até sua conclusão, a descoberta dos vestígios trouxe, ao mesmo tempo, alívio e dor renovada. Pelo menos agora sei que ele tentou sobreviver, disse ela em entrevista ao Jornal do Acre. Meu marido era um homem forte e determinado. Se alguém podia conseguir sair vivo daquela situação, era ele. Mas às vezes nem a força de vontade é suficiente contra as circunstâncias. O caso de Antônio Vilhena Prado permanece oficialmente arquivado como morte por causas naturais em situação de sobrevivência na mata. Mas as questões levantadas pela investigação ecoam até hoje. Quantos outros desaparecimentos da época foram silenciados pelo clima de medo e repressão? Quantas histórias permanecem enterradas sob as árvores que ainda restam da floresta amazônica? Em 2004, um pequeno memorial foi erguido no local onde os vestígios foram encontrados. A placa, instalada pela Universidade de São Paulo em parceria com o governo do Acre, traz uma inscrição simples, em memória de Antônio Vilhena Prado, 1936-1975, e de todos os que desapareceram na luta para documentar e preservar a Amazônia. A floresta ao redor continua diminuindo a cada ano, levando consigo não apenas árvores, mas também os segredos que ela guardou por décadas. O desmatamento que revelou a verdade sobre Antônio continua avançando, e com ele, talvez, outras histórias enterradas sob o verde da mata amazônica estejam esperando sua vez de vir à luz. Este caso foi baseado em eventos reais ocorridos durante o período militar brasileiro, quando dezenas de pessoas
desapareceram em circunstâncias similares na região amazônica. Os nomes foram alterados para proteger a privacidade das famílias envolvidas.